Araújo aceitou o argumento da defesa do ex-presidente, rejeitou a inclusão da minuta do golpe na ação e abriu divergência. Segundo Raul Araújo, não é possível apontar uma relação da minuta com a reunião do então presidente com embaixadores, com os investigados ou com a eleição. Em fevereiro, a inclusão da minuta recebeu o aval unânime do plenário do TSE. Raul Araújo concluiu o voto reconhecendo que Bolsonaro propagou mentiras sobre o sistema de votação durante a reunião com embaixadores. O ministro defendeu que Bolsonaro exerceu o direito de liberdade de expressão e considerou que o fato não foi grave o suficiente para macular a disputa eleitoral. Ele também rejeitou a acusação de que o uso da estrutura do governo poderia configurar desvio de função e votou por rejeitar a ação. Cingida a apreciação da existência de abuso das afirmações inverídicas, desde logo entendo inexistir o requisito de suficiente gravidade. Lembrando que boa parte do discurso eu conheço como normal, como legítimo, exceto pelo fato de que caracterizava uma propaganda eleitoral indevida naquela ocasião e que a propaganda era proibida. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras repetidas não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. O ministro Floriano de Azevedo Marques votou em seguida e considerou válida a inclusão da minuta do golpe. Ele afirmou que o documento e outros elementos incorporados não são os fatos principais da ação. Segundo o ministro, ficou evidente que a reunião com os embaixadores teve caráter eleitoral, com o objetivo exclusivo de atender a um interesse pessoal de Bolsonaro. Floriano Marques argumentou que o então presidente não se comportou como chefe de Estado, e sim como candidato, e que usou a estrutura da presidência para se autopromover e atacar, sem provas, ministros do STF e o sistema eleitoral. Toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos, porque até por ação da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e de desvio. Na sequência, votou o ministro André Ramos Tavares. Ele também entendeu que houve desvio de finalidade e abuso de poder por parte de Jair Bolsonaro. André Ramos disse que a reunião com embaixadores foi usada para a propagação de mentiras sobre as urnas, com clara intenção eleitoral. E reforçou que a liberdade de expressão não pode ser usada para a divulgação de mentiras. O direito fundamental à livre expressão, consagrado explicitamente na Constituição 38, não alberga a propagação de mentiras. O que se constata é, pois, a reverberação de fatos inverossímeis, descontextualizados e despidos de mínima seriedade, inclusive já amplamente refutados publicamente. Não houve, como quer fazer crer o investigado, um mero diálogo institucional, construído a partir da importância atinente à vigilância do sistema democrático pela comunidade internacional. O que houve foi, em síntese, uma ação coordenada no texto, com contexto bem definido, a fim de reforçar o engajamento de um determinado público pela manipulação de mentiras em benefício eleitoral próprio. O placar ficou em 3-1 pela inelegibilidade de Bolsonaro até 2030. E por 4-0, o plenário formou maioria para absolver Braga Neto, o candidato a vice na chapa do ex-presidente. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, suspendeu a sessão, que será retomada amanhã, no 4º dia de julgamento. Pela ordem, ainda votam a vice-presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e o próprio ministro Alexandre de Moraes.
Hoje cedo, em Brasília, antes de o TSE retomar o julgamento, o ex-presidente Bolsonaro voltou a se defender sobre o caso. Ele disse que considera que não cometeu nenhuma ilegalidade na reunião com embaixadores. Qual o problema você apresentar propostas para aperfeiçoar aquilo que é a alma da democracia, que nós podemos dar para a população a garantia de que as eleições foram transparentes e seguras? Qual o problema disso? Ao chegar ao aeroporto no Rio de Janeiro, ainda no início da sessão de hoje do TSE, quando o placar estava em 1-1, Bolsonaro disse que espera um julgamento isento e justo. Eu acredito até o último segundo na isenção de um julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. Por unanimidade.